Olá, eu sou o Felipe e sou o fundador da Fábrica de Código. Seja muito bem-vindo a esse mini curso, porém antes de começar eu queria dar um recado importante. Primeiro, que esse mini curso foi feito para quem está começando com Angular, ou seja, eu vou te mostrar desde a preparação do ambiente até consumir uma API REST. Na descrição do vídeo tem todas essas informações, desde o código-fonte aí que eu gerei na aula, você pode ir lá e consultar ele, até um índice detalhado de tudo que eu estou mostrando aqui no vídeo, que é uma aula grande, então eu coloquei um índice ali de cada minuto o que eu estou falando, beleza? Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui embaixo também tem um link lá para você se inscrever no canal do YouTube, me acompanhar no Instagram e no Facebook. E também, se você já gostou desse mini curso, clica aí embaixo e compartilha ele com algum amigo seu ou amiga, beleza? Vamos para a aula. Olá, vou começar aqui então pelo ambiente de desenvolvimento. Para você começar a trabalhar com Angular, você precisa aí ter o Node.js instalado. É só clicar aqui no botão. Fazer a instalação é muito simples, é a instalação padrão Next, Next, Next. Beleza? Próximo passo, você pode instalar aí o Angular CLI, que é a linha de comando do Angular. Através dela você pode criar um projeto, criar os componentes, service, pipes, rodar o seu projeto e também rodar testes, esse tipo de coisa. Aqui na documentação do Angular CLI, tem tudo que você pode fazer, desde criar um projeto até as outras coisas, build, rodar teste. Para instalar então o Angular CLI é simples, você vai precisar rodar aqui este comando, npm install -g @angular/cli. Então você pode vir aqui no seu CMD, que é a linha de comando, digitar ali npm install -g, que é global, @angular/cli. Isso aqui vai fazer que o Angular CLI já instale na sua máquina. Não vou rodar porque eu já estou com ele instalado aqui. Como você pode ver, eu estou com a versão 6.1.2 do Angular CLI. O Angular CLI, o pessoal que cuida dele, recomenda que você tenha um Node da versão 8 para cima e o NPM da versão 5 para cima. Então eu estou te mostrando aqui que eu tenho a versão 8.11.3 do Node. Eu rodei o comando aqui node-v para saber qual é a versão que eu tinha instalado. E o NPM também eu rodei aqui o "-v. Ele está com a versão 6.3. O NPM ele é automaticamente instalado junto com o Node. Porém, ele pode estar numa versão diferente da recomendada. Para você atualizar aí o seu NPM, é só você rodar o npm install -g npm @latest. Isso aqui vai fazer com que ele instale a última versão aí na sua máquina. Beleza? Agora, depois que você instalou o Node e o Angular CLI, você pode instalar um editor de texto aí para você criar a sua aplicação. O que eu recomendo é o Visual Studio Code. Ele tem na versão para Mac, Windows e Linux. Então, é só fazer o download aí e fazer a instalação. E para você que está começando, eu vou te indicar aqui uma extensão do Visual Studio Code. Eu acho ela excelente. Ela é uma extensão que agloba um pacote de extensões. Então, eu vou vir aqui na parte de extensões, vou digitar aqui Angular Extension Pack. E eu vou instalar aqui o da Loiane Groner. Beleza? Ela que criou essa extensão e aqui tem um agrupamento de várias outras extensões. Isso aqui vai te ajudar com auto-import de classes que você vai usar, com snippets de HTML, auto-close tag. Seu Visual Studio Code aí vai ficar mais potente, porque por padrão ele não faz quase nada disso. Beleza? Então instala aí Angular Extension Pack. Vou deixar o nome dele na descrição do vídeo aqui também. Beleza? Bom, agora eu vou te mostrar então como criar o projeto e a gente partir dele criar o nosso projeto aqui do mini curso. Eu naveguei aqui até a pasta onde eu vou criar o app. Então você precisa navegar aí também nela, aqui com o CMD. Aí é só rodar os comandos aí, por exemplo, no Windows é cd, nome da pasta, cd, nome da pasta, até você chegar aí na pasta que você quer. Ou você clica com o botão direito do mouse lá na pasta e manda abrir o CMD. Bom, para iniciar o projeto, então, depois de ter instalado o Angular CLI, eu vou rodar aqui o comando ng new para criar um novo projeto e vou dar um nome para o meu projeto, mini curso.
Vou aguardar a instalação, vai demorar um pouco porque ele baixa alguns pacotes e esse tipo de coisa. Beleza, o projeto acabou de ser criado aqui, ele rodou vários comandos para fazer um download dos pacotes. Eu vou abrir aqui agora o Visual Studio Code para a gente começar por lá. Eu vou digitar aqui cd minicurso para entrar na pasta do aplicativo e vou digitar aqui code. Para ele abrir o Visual Studio Code. Beleza, agora que o Visual Studio Code está aberto, eu posso fechar o terminal aqui, porque o Visual Studio Code tem um terminal integrado. E aí qualquer comando que eu vou rodar direto aqui no Visual Studio Code. Bom, explicando rapidamente aqui a estrutura de pastas, aqui tem a ver com os testes, beleza? Os testes end-to-end. Node Modules é onde vai ficar todas as bibliotecas que você vai instalar. Na pasta src é onde de fato fica aqui a sua aplicação, beleza? Na pasta app é onde vão ficar todos os componentes. Em assets é onde você pode colocar imagens, qualquer outro arquivo que faça parte do projeto. Environments, aqui a gente tem um arquivo para cada ambiente que você tiver, beleza? O Angular já deixa preparado 2, que é ambiente de produção e dev, mas nada impede de você criar um outro que seja de qualidade, por exemplo. Quando você vai mandar para teste, o ambiente de qualidade vão ter outras configurações. Aqui dentro você pode colocar outras propriedades que servirão para você utilizar durante o seu projeto. Por exemplo, se você for fazer uma integração com uma API, você pode criar uma propriedade aqui para ser o URL da sua API. E aí em produção você coloca a URL dela em produção e em ambiente de desenvolvimento você coloca a URL de desenvolvimento. Como que o Angular sabe qual que ele tem que usar? Bom, por padrão, ele sempre usa essa daqui, que é o Environment Production igual a false. E na hora que você vai fazer o build da sua aplicação e você fala que é o build de prod, aí sim ele substitui e passa a usar essa daqui, beleza? Aqui tem os outros arquivos aqui de configuração, que são padrão do Angular. Basicamente a gente não mexe muito neles. E aqui tem um index HTML chamando o componente inicial AppRoot, que é o App Component. Beleza? Então o primeiro componente aqui é o App Component. Aqui tem um HTML básico. Eu vou rodar esse projeto aqui só para você ver como que ele está. E no App Modules é o módulo raiz, é onde a gente vai importar todos os outros módulos, todos os outros componentes. Para rodar o componente eu vou abrir o terminal aqui integrado. Para você abrir o terminal, tem a tecla de atalho, ou você pode vir aqui em View, Terminal. Beleza? Para rodar o projeto, eu vou digitar aqui ng-serve. Ele vai fazer o build e vai startar aqui no localhost, porta 4200. Beleza? Acabou de fazer o build aqui. Vou abrir o navegador. Vou digitar aqui localhost 4200. Esse aqui é o projeto inicial do Angular, essa é a cara dele, beleza? Então, já temos aqui o nosso primeiro projeto. Beleza, com o projeto criado aqui agora, eu vou abrir um outro terminal, vou clicar no maisinho aqui. E agora eu vou rodar comandos para criar os componentes, que eu vou te mostrar aqui como criar, que seria o formulário e uma grid de produtos. O service, onde vão estar as regras de negócio dessa aplicação, e a classe. E eu vou explicar cada uma das coisas. Então eu vou rodar aqui o primeiro comando ng-g de generate, ou seja, eu quero criar alguma coisa. Então eu estou dizendo aqui na frente o que eu quero criar, que é o component. E aqui qual é a estrutura que eu quero. Estou seguindo a estrutura que o Angular recomenda, que a primeira pasta fica no plural, beleza? Que é a raiz ali. Então eu estou criando produtos e aqui o nome do meu componente, produto form. O componente foi criado. Vou criar o outro agora, que é a grid de produtos. Beleza, os dois componentes foram criados. Agora eu vou criar o service. Então, mesma coisa, ng-generate, quero criar um service. E qual que é a estrutura que eu quero aqui agora? Eu quero em produtos, /shared, que é uma pasta compartilhada.
barra produto, que é o nome do meu service. E agora eu vou criar a classe de produto. Beleza? Bom, seguindo a estrutura que eu mencionei aqui, o componente, o service e a classe foram criadas dentro de app, produtos. Vou dar um refresh aqui só para garantir que carregou tudo. Aqui eu tenho o meu componente de formulário, o meu componente de lista. Na pasta shared eu tenho aqui o serviço e a classe. Bom, como eu estou criando usando o Angular CLI, ele respeita a nomenclatura padrão, que é o nome do meu componente, ponto, component, e aqui ele criou os arquivos CSS, o HTML, o TS e o arquivo de teste. Para o serviço a mesma coisa, como eu criei com o Angular CLI, ele já botou aqui o ponto service na frente. E a classe não tem ponto nada, porque a classe é direto o nome. Bom, então o que é um componente, o que é um service? Componente é basicamente uma estrutura onde você vai ter um HTML, um arquivo TS e, se quiser, um arquivo de teste também. Então, por exemplo, vou pegar aqui o App Component, que é o componente inicial. Eu tenho o TS, tenho o HTML. Beleza? Está aí a estrutura inicial de um componente. O componente também ele tem um selector, que é a tag HTML que você vai usar para esse componente aparecer na tela. Então, por exemplo, aqui no index, eu tenho o app root. É o mesmo que está aqui, ó. Então, eu estou falando que no index vai renderizar o componente app root, que é o componente inicial. Beleza? Aqui, qual que é o template que eu quero? Então, é meu arquivo appcomponent.html, que é esse cara aqui. E, por último, o CSS. Bom, como eu estou criando com o Angular CLI, ele automaticamente bota ali. Ele cria os arquivos CSS. Tem como também, pela linha de comando, você falar que não quer criar. Porém, eu estou deixando aqui porque eu estou seguindo o padrão. Mas eu não recomendo você usar esses arquivos CSS que ele cria para cada componente. Usa sempre o arquivo CSS padrão, que é o que fica aqui, ó, o styles.css. Beleza? E aqui ele criou uma propriedade que chama title e deu o nome para ela minicurso. E para exibir ela na tela, ele simplesmente veio aqui no App Component e colocou title entre chaves dos dois lados, beleza? Então, se você vier aqui na sua aplicação, tá? Welcome to minicurso. Se eu for lá e trocar, vou mudar aqui para bem-vindo e salvar. Ele faz o build automaticamente, porque eu estou com o serve aberto. Então, lá na minha tela já vai aparecer aqui, ó, bem-vindo. E se eu trocar aqui, onde está minicurso, por Felipe e salvar, ele também vai mudar lá na tela e vai exibir aqui Felipe. Beleza? Então, essa aqui é uma maneira de exibir dados na tela. Você pode criar propriedades aqui de qualquer tipo, inclusive pode ser um objeto, e na tela você sempre mostra exibido entre chaves. Você vai ver isso acontecer mais aqui ao longo do minicurso. Beleza, te expliquei o que é um componente. Agora eu vou te explicar o que é um service. Bom, o componente ele deve ser único e ele deve executar aquela ação que ele foi criado para executar. Ou seja, ele não deve ter acesso a banco de dados, ele não deve ter regra de negócio, ele não deve ter nada além da regra de renderizar ele na tela. Então, aonde que você coloca a regra de negócio da sua aplicação? No service. Por isso eu criei aqui o service de produto service. Porque eu vou colocar todas as regras de negócio aqui para acessar a API e salvar, consultar e excluir os dados. Beleza? Então, nunca coloque regras de negócio. Por exemplo, se eu tiver uma aplicação que faz algum cálculo de pedido, eu não vou colocar esse cálculo no componente. Eu posso até colocar a chamada dos botões que precisam ser clicados no componente, isso é normal. Porém, o botão vai chamar um código que vai estar no service. Você vai entender isso melhor quando eu for criar aqui o service que vai fazer a integração com a API. Beleza? Apenas para reforçar e você entender, voltando no componente, você viu que no index eu mandei aqui renderizar o app root. Se eu vier aqui no app component, apagar todo esse conteúdo, salvar, e eu vou falar agora assim, não, dentro desse componente aqui agora, eu quero que exiba o componente de formulário.
Então eu vou pegar aqui o selector dele, dar um Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V, Ctrl S para salvar. Se eu vier aqui na tela agora, ele está exibindo aqui o HTML lá do meu componente de formulário, que é exatamente este aqui, Product Forms Works. Beleza? Então está fechado aí o que é um componente e o que é um service. Classe, acredito que você já sabe, vem da orientação a objetos, é apenas uma classe mesmo, onde vai ter as propriedades que eu vou usar aqui do produto. E quais vão ser então as propriedades que o produto vai ter? Bom, o produto vai ter um ID do tipo number, então eu sempre tipo aqui colocando 2 pontos, beleza? Quando eu coloco igual, é porque eu estou atribuindo valor. Quando eu coloco 2 pontos, é porque eu estou tipando a propriedade. Então, tem o ID, nome, descrição e preço. O ID e o preço são number, nome e descrição são do tipo string. Beleza. Fechei aqui agora. E agora eu vou te mostrar uma outra coisa. Como que eu posso deixar aí a minha aplicação mais bonita? Para isso, eu vou usar um framework front-end que se chama Bootstrap. Acredito que todo mundo deve conhecer. E ele é muito fácil de usar, muito simples de instalar também. Bom, estou com ele aberto aqui e é muito simples. Você pode vir aqui no Get Started. E aqui, a primeira maneira que eu vou te ensinar a instalar é você usar o próprio CDN. Então é só copiar isso daqui e colar lá na sua aplicação, no index.html. Eu vou te mostrar isso. Porém, não coloque os JavaScripts. Por quê? Porque o Angular ele não funciona bem com jQuery, esse tipo de coisa. Você até pode colocar, não recomendo fazer isso porque você vai se confundir. Ah, então como que eu faço para abrir um pop-up no Bootstrap? Bom, existe uma outra biblioteca que é a ng Bootstrap. Essa daqui, ela é específica para quem trabalha com Angular e quer fazer coisas a mais aí com ele. Então é só você entrar aqui e fazer a instalação normalmente, igual eu te mostrei aí como instalar o NPM e o Angular CLI. Beleza? Aqui tem a documentação e como fazer. Então se você quiser dar uma olhada, é só você entrar aqui nesse site. Bom, depois do Bootstrap, eu vou instalar também aqui o Font Awesome. O Font Awesome é uma biblioteca de ícones, tem vários ícones. Se você entrar aqui em ícones, você vai ver vários ícones de rede social, de qualquer coisa de ícone tem aqui, é excelente, recomendo muito usar. Aqui tem como usar dela, que é muito simples também. Você vai fazer a instalação aqui também com o CDN. E depois, se você quiser colocar um ícone na tela, é só você vir aqui, escolher o ícone, clicar nele. E aí você vai copiar aqui a tag HTML dele, que é essa daqui, ó. É um i class fab e o nome da tag HTML. Beleza? É muito simples também. Você vai ver eu usando ele ao longo do mini curso. Então, voltando aqui ao aplicativo, vou fechar aqui todas as abas que eu abri. Vou abrir aqui o index.html e vou fazer a mudança para o Bootstrap Font Awesome. Basicamente, o que mudou aqui foi, instalei o Bootstrap, beleza? Instalei também aqui o Font Awesome, usando o CDN. E apenas adicionei aqui agora uma navbar do Bootstrap, escrito produtos. O app component que já estava aqui, que é o app root. E o footer, beleza? Com os meus dados. Mudei aqui também para o viewport do Bootstrap. Lá na página do Bootstrap ele mostra que ele recomenda usar isso daqui. Vou salvar, vou te mostrar aqui agora a cara do aplicativo. Beleza, olha, já tem aqui uma barra no topo e o footer e ele continua mostrando lá o componente de produtos. Beleza? Então agora eu vou começar a criar aqui o componente de formulário. Vou te mostrar como trabalhar com formulários. O Angular ele tem dois tipos de formulários, que é o Template Driven Form e o Reactive Form. São maneiras diferentes de construir formulário, mas funcionam do mesmo jeito. Qual que é melhor? Depende justamente de você. Qual que você achar mais fácil é o que você pode usar.
eu vou te mostrar aqui como usar o Template Driving Form. Então, eu vou começar vindo aqui no App Modeler e vou importar o Forms Modeler. Então, eu vou vir aqui, vou fazer esse import e vou vir aqui no Imports e registrar ele aqui. Beleza? A partir desse momento, estou apto a usar as coisas do Template Driving Form. Se eu não fizer isso, vai dar erro na hora que eu estiver usando o NG Modeler, por exemplo, vai dar erro lá na frente. Bom, beleza? Eu vou abrir aqui agora o componente de formulário para a gente começar a trabalhar com ele. Vou abrir o HTML e vou abrir o TS. Eu estou deixando ele ainda aqui no App Component para a gente ver como que está ficando, porque eu não vou implementar as rotas agora. Eu vou implementar as rotas daqui a pouco e você vai entender melhor como isso vai funcionar. Vou começar pelo TS aqui, porque eu preciso ter um model, que é o produto, beleza? Estou fazendo o import dele aqui. Então, eu tenho o meu model aqui, que é produto, que ele vai fazer o bind para os controles na tela. E aqui eu criei uma propriedade title do tipo string, que é o título que eu quero exibir na tela. Então, eu vou vir aqui no ng-init, vou dar um thisTitle, vou colocar aqui novo produto. E agora eu vou instanciar o objeto de produto. Então, eu vou vir thisProduto, new produto. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu tentar usar esse componente aqui na tela e ele estiver nulo, vai dar um erro para mim. Vai dar erro que o objeto está nulo e você não vai conseguir entender. Então, sempre que você for usar um objeto na tela, você precisa instanciar ele. Ok? Feito isso, eu vou criar um outro método aqui, que eu vou chamar de onSubmit. E esse método aqui vai ser responsável pelo save. Então, eu não vou criar ele agora, eu vou dar apenas um console.log this.produto. Apenas vou te mostrar lá no console o que está acontecendo com esse objeto na hora que eu salvo. Vou salvar aqui, vou vir para o HTML. No HTML, eu tenho uma estrutura padrão aqui, que é o que eu vou usar. Vou dar aqui um Ctrl V. A princípio, não tem nada demais. É um card do Bootstrap aqui, é uma div, beleza? O header desse card. E aqui eu vou exibir o title. Então, eu vou colocar aqui title. Vou exibir o título na minha página. E aqui é um formulário normal. Não tem nada diferente até agora. Eu tenho apenas aqui um controle de nome. Estou falando que ele é obrigatório, o min-length dele é 3. Uma text area, que é a descrição. Estou falando aqui qual a quantidade de linhas que ela vai ter, que é a altura dela ali na tela. Também estou falando que é obrigatória e o min-length é 30. E aqui o preço do tipo number, beleza? O input do tipo number. O botão para salvar e um botão para cancelar. Vou salvar aqui e vou te mostrar como isso está ficando. Bom, basicamente ficou assim. Está um pouco esquisito. Vou mudar aqui o HTML do App Component. Vou vir aqui no App Component. E vou colocar aqui uma div. Vou dar uma classe para ela que eu vou chamar de Container. E eu vou falar que o padding dela é de nível 2. E vou colocar aqui dentro o produto form. Vou salvar. Beleza, agora ficou melhor. O container, ele delimitou a largura aqui do componente. E o P2 que eu coloquei lá, eu estou falando que eu estou ficando aqui, ó, a 2 de distância da barrinha. Lá na documentação do Bootstrap tem quantos pixels é. Beleza? Eu vou voltar para o componente aqui. Vou fechar. Então, formulário normal, a princípio nada demais. Para fazer a integração, então, eu vou precisar aqui usar a parte do Angular. Bom, como que eu defino que o nome que está aqui vai ser salvo na propriedade nome do objeto produto? É simples. Eu vou usar aqui o ngModel. Vou dar um espaço entre colchetes, entre parênteses, ngModel. E aqui eu defino qual que é a propriedade desse model. Então, vai ser produto.nome. Beleza? Defini aqui que é a propriedade. E agora eu preciso dar um name. Name, eu sempre coloco aqui igual ao nome da propriedade. Beleza? E por último, como eu vou mostrar aqui como fazer validação, eu preciso dar um nome para esse cara que eu consigo identificar ele. Então, eu vou colocar aqui tralha, nome também.
que é o mesmo nome da propriedade, é igual a ngModel. Com isso, eu vou conseguir manipular ele para exibir validações aqui embaixo. Bom, vou fazer a mesma coisa aqui para os outros. Vou vir aqui, vou colocar a descrição também, beleza? Vou dar um Enter aqui para ficar mais formatado. Aqui vai ser o descricão, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. A mesma coisa agora para o preço. Dá um Enter aqui também, Ctrl V, preço, preço e preço. Beleza. Agora eu preciso dar um bind do botão aqui de salvar. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em cima no meu formulário, na tag form, e vou colocar aqui o ngSubmit. Esse cara eu vou chamar o onSubmit, que é o método que a gente criou lá no TS. Ó, é o mesmo nome, se você reparar. Então ele vai chamar esse método aqui porque esse botão é do tipo submit. Beleza? Vou fechar aqui. Vou te mostrar agora o formulário funcionando. Bom, se eu preencher aqui o nome, a descrição, preencher com qualquer coisa, vou definir um preço aqui, 1,2. E na hora que eu clicar em salvar, ó, eu estou com o componente aberto aqui já. Beleza? Aonde fica o componente? Ele fica aqui em webpack.src app produto form, e aqui está o meu componente. Então, sempre que você quiser depurar aí no Chrome, é só você vir aqui no webpack. E a sua estrutura de código vai estar aqui. Como eu defini que o submit vai chamar aqui o onSubmit, quando eu clicar, ele vai chamar aqui, e aqui está o meu objeto produto populado. Vou dar um F8, vou te mostrar aqui no console, ele está todo populado direitinho. Beleza? Muito simples. Vou fechar. E agora eu quero desabilitar esse botão aqui para apenas ele ficar habilitado quando esses controles aqui estiverem válidos. Então, para eu fazer isso, eu preciso aqui identificar o formulário. Então, para eu identificar o formulário, eu vou dar um nome para ele, colocando aqui tralha. Você pode dar o nome que você quiser, por exemplo, meu form. Eu vou chamar apenas de form. E eu vou falar que ele é do tipo ngForm. Eu preciso daquele form module lá que eu importei no app module justamente para poder usar essas tags aqui, ó, ngForm, ngModule. Se eu não importar ele lá, esses caras aqui vão dar erro. Feito isso, agora eu vou usar aqui uma diretiva do Angular que é o disable. Então, eu vou vir aqui, vou escrever disable. E aqui eu vou falar quando que esse cara vai estar desabilitado. Se eu fizer apenas isso aqui, ó, form, que é o nome que eu dei lá em cima, .form, agora eu estou acessando os controles do formulário mesmo, .valid, eu estou falando que esse cara vai ficar desabilitado quando está válido. Então eu preciso negar isso, eu boto aqui uma exclamação. Aí eu falo, quando não está válido o formulário, o botão fica desabilitado. Eu vou salvar aqui e você vai perceber que o botão vai até mudar de cor. Ó, viu que ele ficou um pouquinho mais claro? Quando eu digitar aqui e tudo estiver válido, o botão vai mudar de cor. Ó, vou digitar aqui um preço, ó lá. Já mudou de cor, tá vendo? Se eu apagar, ele fica clarinho. Então, beleza. Já não vou deixar o usuário clicar aqui no botão de salvar quando o formulário não estiver pronto. Agora eu preciso colocar as validações. Para colocar as validações é muito simples. Eu vou usar uma outra diretiva do Angular, que é o ngIf, para mostrar ou não mostrar as validações na tela. Então, eu tenho esse HTML aqui, pré-pronto, e vou te explicar ele. Estou usando, então, a diretiva do ngIf, que é para exibir ou não essa div, ok? E quando que eu quero exibir a div? Quando o nome, que é o mesmo nome que eu dei aqui, ok? Tiver inválido e eu já mexi no controle. Então, se eu fiz isso, eu quero que essa div apareça na tela. E aqui eu apenas estou usando as classes do Bootstrap para ficar vermelho lá. E aqui eu estou falando o seguinte, essa div só vai aparecer se tiver aqui um erro de campo obrigatório, que é o required, é o mesmo nome que está aqui.
E aí eu exibo na tela nome obrigatório. A mesma coisa para o minLength. Se eu tiver aqui um erro de minLength, então nome.erros.minLength, eu vou exibir essa div na tela e vou exibir essa validação. A mesma coisa para os outros. Eu já vou copiar aqui e colar. Beleza? Vou dar um Enter. A mesma ideia, ó, descrição é o mesmo nome que está aqui, mesmo if que está aqui em cima, apenas mudando para descrição, e os mesmos erros, porque aqui eu tenho required e minLength. Já o preço é apenas required, então eu vou ter apenas um aqui, que é a div preço, inválido de required. Beleza? Vou salvar e vou te mostrar as validações acontecendo lá na tela. Beleza, o build já está pronto. Se eu digitar aqui, ó, menos de 4 caracteres, ele já me exibe a validação ali. E se eu apagar, ele exibe que o nome é obrigatório. Então, vou digitar aqui teste. A mesma coisa para a descrição. Se eu apagar, obrigatório. Se eu digitar menos de 30, ele já exibe lá. E aqui, se eu digitar e apagar, ele apenas exibe que o preço é obrigatório. Beleza? Está pronto o formulário, a parte inicial dele. Eu não vou fazer a edição agora, porque eu vou fazer a edição depois quando a gente fizer a integração com a API REST. Que aí eu consigo fazer o salvar lá na API e o editar também. Agora eu vou te mostrar como criar a grid, beleza? Vou voltar aqui no Visual Studio então. Vou vir aqui no App Component. Opa. E vou mandar exibir aqui agora a lista. Então, eu vou pegar aqui o selector dela. Vou mudar. Mudou nos dois aqui. Beleza. Agora é a lista que está aparecendo. Vamos começar a programar. Vou abrir ele aqui agora. Vou abrir o TS, o HTML. Eu tenho aqui uma estrutura prévia de HTML, beleza? Então, é apenas um card do Bootstrap, ele vai ter o header, e aqui vai ter o corpo do card, e aqui eu comecei a construir uma tabela, beleza? O que importa mesmo é o que eu vou colocar aqui no body. Então, aqui é uma tabela comum, que eu tenho as colunas ID, descrição, nome, preço, e aqui eu vou ter uma coluna para editar e outra para excluir, beleza? Vou voltar aqui no TS, e aqui eu vou precisar de um title, e de uma lista de produtos. Então, eu vou escrever aqui title, do tipo string. Uma outra maneira de inicializar a propriedade, na outra tela eu coloquei aqui no onInit, e aqui eu vou colocar aqui direto. Então, eu vou escrever produtos. E agora eu vou ter uma lista de produtos. É do tipo aqui, produto, e é um array. Beleza? E, para poder exibir alguma coisa na tela, como ainda não estou integrado com a API, eu preciso mocar esses dados. Então, eu vou popular esse array de produtos aqui com esses dados. Depois, na hora que estiver fazendo a integração com a API, eu posso apagar isso daqui. Então, com isso aqui, eu já posso testar a minha grid e ver se eu vou conseguir exibir os dados como eu quero. Para eu poder exibir os dados aqui, eu vou começar criando uma linha nessa tabela. Então, eu vou colocar aqui um tr. Então, eu vou repetir cada linha. Para fazer essa repetição, o Angular tem o ngFor. Vou apagar um asterisco aqui. Então, aqui ele está criando uma variável, vou chamar de produto. Da minha lista, a minha lista lá chama produtos. Produtos. É a mesma variável que está aqui. Beleza? Então, estou percorrendo toda essa lista e agora eu preciso fazer cada uma das propriedades aparecerem na tela. Então, vou criar aqui um TD. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 TDs. Então, vou fazer aqui. Beleza? Na primeira coluna é o ID. Então, para eu exibir esses dados aqui entre chaves, é só fazer produto.id. Opa.
produto.id. E para os outros é a mesma coisa. Eu vou repetir aqui. Vou dar Ctrl V. Rapidinho aqui. Aqui serão os botões. Então aqui eu vou ter o nome, descrição e o preço. O preço ele é um número. Então eu vou te mostrar aqui como formatar ele como moeda para aparecer na tela. Vou te mostrar como está ficando. Ó, essa aqui é a nossa grid, ainda não botei o título aqui. E ó, o preço está apenas aqui, 8.5, 10.5. O preço, para formatar ele, eu vou usar um negócio do Angular que se chama pipe. Os pipes servem para fazer esse tipo de coisa. Como por exemplo, eu quero que o preço apareça lá com a moeda já para mim. Então eu vou usar o pipe currency. E aqui eu vou falar que eu quero que exiba a moeda BLR. Beleza? Quando eu faço isso aqui, automaticamente o meu número vai ser formatado na tela. Ó, digitei errado, não é BLR, é BRL. Eu sempre confundo e troco. Vou salvar de novo. E agora sim, ele já botou o R cifrão para mim aqui e formatou com 2 casas decimais. Beleza? Agora eu vou colocar os botões aqui para editar e para excluir. Os botões ainda não vão funcionar. Vai funcionar apenas quando tiver com a integração com a API. Mas eu já vou deixar eles aqui para poder ganhar o tempo e deixar a grid completa. Então vai ser um link. Eu vou colocar aqui uma classe. Vou usar a classe do Bootstrap de botão. Então aqui é o botão. Vou colocar um title para ele aqui, para quando o usuário passar o mouse, ele ver o que vai acontecer. Então é editar. Por enquanto ele não vai ter link. Vou colocar aqui um href. Apenas para deixar o botão. E agora eu quero botar um link um ícone nesse botão. Então eu vou usar o font awesome. Então eu vou usar aqui a tag i, beleza? Vou colocar aqui a classe do meu botão. E eu vou usar uma classe que é um botão de editar, que é um ícone de editar. Eu vou colocar aqui esse faz fa edit. Beleza? Então tá pronto aqui o editar. O excluir é basicamente igual, também é um link, que é um botão. Só que aqui vai ser da cor vermelha, então eu vou colocar Danger. E agora o ícone vai ser outro. Vai ser um ícone de lixeira. Vou colar aqui. Vou salvar e vou te mostrar aqui como está ficando isso. Beleza, tem aqui o botão de editar e de excluir já direitinho. Agora eu vou botar o título ali que ficou faltando. Então, vai ser aqui o title, que eu criei lá. Vou apagar isso daqui. Aqui embaixo tem um botão para cadastrar um novo produto. Esse botão vai redirecionar lá para o formulário, porém, eu ainda não vou fazer ele funcionar. Vou fazer ele funcionar na parte de rotas. Então está pronta aqui nossa grid. Inicialmente é isso. Eu vou te mostrar agora como fazer as rotas para eu não ter que ficar trocando de componente e automaticamente, quando eu clicar nos botões assim de novo e editar, ele já me redirecionar para o componente certo. Vou abrir aqui o Visual Studio Code de novo e vou começar a configuração das rotas. Vou fechar todos aqui, vou minimizar. Vou começar aqui pelo index. Para as rotas funcionarem, precisa ter aqui no head o base href. Esse cara é responsável por fazer parte da construção das rotas. Então, se você não tiver isso daqui, suas rotas não vão funcionar. Segundo passo é vir aqui no App Module e importar as configurações de rota. Eu vou importar aqui o Router Module e o Routes. O Routes eu só preciso dele aqui porque eu vou colocar as rotas direto nesse arquivo. Se você for colocar as rotas no arquivo separado, o que é recomendável, não precisa importar o Routes. Eu já deixei aqui as rotas prontas e eu vou te explicar como que funciona. Eu criei aqui uma constante, chamei de AppRoutes. Ela herda de routes, beleza? E as rotas no Angular funcionam de cima para baixo. Então, sempre que você acessar uma URL, o Angular vai procurar aqui se alguma das rotas cabe
na URL que você está acessando, de cima para baixo. Então, se eu acessar produtos, ele vai vir direto aqui em produtos e vai me exibir o componente produto list. Beleza? Se eu acessar produtos / novo, ele vai mostrar o produto form. E se eu acessar produtos / editar, isso aqui é um parâmetro. Sempre que eu coloco 2 pontos e um nome, significa que é um parâmetro. Então, eu tenho que passar um ID e ele também vai abrir o componente produto form. E se eu acessar o caminho vazio, que seria lá o localhost 4200, ele vai me redirecionar para a rota de produtos. Beleza? Agora, eu vou importar o route module aqui no imports e ele tem que ficar logo abaixo do browse module. Beleza? E aqui eu estou fazendo um for route para a raiz, passando quais são minhas rotas. Beleza? Então, vou salvar aqui e basicamente a parte de rotas é isso. E agora eu preciso configurar aonde meu componente vai ser exibido. Então eu vou precisar vir aqui no app component, que é o componente raiz, e eu vou parar aqui de exibir esse cara e vou exibir o router outlet. É onde o componente vai renderizar na hora que eu acessar uma URL. Então eu vou salvar aqui e vou te mostrar agora parte da rota funcionando. Ó, então se eu vier aqui e apagar, eu sou redirecionado para a rota de produtos e ele já está exibindo aqui o meu componente de grid. Beleza? Então agora eu vou mudar as rotas em toda a aplicação para você ver como que funciona. Vou fechar aqui. A primeira rota que eu vou colocar é a da lista e é aqui a do botão de novo produto. Para fazer a navegação assim por link, o Angular ele tem aqui uma diretiva que chama router link. E aqui eu falo qual link que eu quero que ele acesse. Então vai ser produtos / novo, que é a mesma rota que eu coloquei aqui no app module. Então é produtos / novo. Beleza? Então eu vou fazendo essas rotas aqui. Então essa é uma maneira. Então sempre que eu clicar, eu vou ser redirecionado lá para a rota de novo e ele vai exibir o componente de formulário. Vou salvar aqui. Vou vir aqui na aplicação. Você pode ver aqui embaixo no canto inferior que ele vai exibir qual que é o URL. Quando eu passar o mouse, olha lá, está localhost 4200 / produtos / novo. Então quando eu clicar, ele renderizou o componente de formulário aqui. Beleza? Vou voltar aqui agora e o botão editar, ele também vai ser um redirect lá para o componente de editar. Então eu vou vir aqui agora, vou tirar o href e colocar aqui o router link também. E aqui eu vou fazer produtos / editar / eu preciso completar com o ID aqui agora. O ID eu vou pegar da própria propriedade de produto, que está aqui. Eu vou pegar aqui, ó, produto ID, vou colar aqui, e na hora que eu salvar, ele vai me redirecionar lá para a tela de cadastro de produtos. Vou passar o mouse aqui de novo, ó. Você pode ver que lá embaixo vai mudar. Ó, produtos / editar /1, /2, /3, /4. Se eu clicar aqui, eu vou ser redirecionado. Eu vou mostrar agora como pego esse parâmetro lá do outro lado. Então eu vou vir aqui no componente de formulário, vou abrir aqui, vou abrir o HTML dele também. Para pegar o parâmetro aqui desse lado é muito simples. Eu vou precisar de um service que é a rota ativa. Então esse service é o Activator Route. Vou receber aqui no construtor, vou importar ele aqui do Angular Router, beleza? E aqui no ngOinit eu vou criar uma variável que eu vou chamar de ID. E aqui eu vou receber o this.route.snapshot.paramap. E aqui eu vou dar um get no nome do meu parâmetro. Lá na minha rota eu defini que o nome do parâmetro é ID. É ID. Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser key ou identificador, o nome que você quiser dar aí. Porém, lembra que você tem que usar o mesmo nome aqui, então eu vou usar aqui ID. Eu não estou usando ID aqui
porque aqui eu uso o ID, produto.id. Eu estou usando o ID justamente porque é esse o nome do parâmetro, beleza? Então, recuperar ele aqui, e aqui eu vou apenas fazer um console.log do ID. Eu não vou fazer a parte de carregar o produto para ser editado, porque eu ainda não fiz uma integração aqui com uma API REST. Vou salvar e vou te mostrar essa parte. Abrir aqui então a ferramenta de Developer. Vou vir aqui em Sources. O form já está carregado aqui. Então, quando eu clicar em editar, ele vai cair aqui. Na hora que eu apertar F10, olha, ele recuperou o ID 1 aqui e vai exibir no console. Então, está aqui 1. Se eu voltar, pegar o próximo, vou tirar o breakpoint agora, veio 2. Então, para recuperar o parâmetro aí também é muito simples. Vou voltar aqui, vou continuar a parte de rota. Aqui eu tenho o botão cancelar e eu preciso fazer ele redirecionar lá para o produtos quando eu clicar nele. Então, eu vou colocar aqui também um router link. E eu vou redirecionar para a rota de produtos. Vou salvar. Então, quando eu clicar em novo e eu clicar em cancelar, eu sou redirecionado. Existe uma outra maneira de navegar também, que é o seguinte. Quando eu clicar aqui em novo produto, fizer o cadastro, clicar em salvar, eu quero ser redirecionado automaticamente para a grid. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, vou abrir o Form Component. Eu vou precisar receber aqui agora um outro service, que é o router. Beleza? Vou colocar aqui vírgula, router. Vou importar ele aqui também. Então, estou importando aqui o Activate Router e o router. Beleza? E no onSubmit eu vou fazer o seguinte. Quando o usuário clicar aqui e tiver tudo certo, eu vou fazer o this.router.navigate. E aqui eu vou passar para qual rota que eu quero que ele vai. No caso é produtos. Beleza? Então, quando eu clicar lá no botão salvar, eu vou ser redirecionado para a tela de grid de novo. Vamos fazer um teste aqui. Vou digitar aqui qualquer coisa. Vou digitar aqui o preço. Na hora que eu clicar em salvar, eu sou redirecionado para a tela de produtos. Então, é possível também fazer esses direcionamentos de rotas direto no arquivo TS. Beleza, agora eu vou te mostrar como que eu faço a integração aí com uma API REST e como você pode mocar esses dados, já que eu não vou ter uma API aqui para eu poder usar, eu vou mocar os dados para simular como se eu estivesse integrando com uma API REST mesmo. Para mocar então os dados de uma API, eu vou usar aqui o In-Memory Web API do próprio Angular, beleza? Então é o Angular que criou esse cara aqui para a gente poder usar. Aqui tem uma documentação dele aqui embaixo de quais são os casos de uso, como que são os requests. É possível fazer aqui queries, por exemplo, simular uma pesquisa por nome. Aqui tem um setup básico, como que a gente vai fazer. Eu vou criar essa classe aqui também. Tem alguns outros comandos aqui e também como que eu vou falar aqui, que eu vou usar o In-Memory Web API. E é possível fazer esse if aqui embaixo para a gente fazer o seguinte caso. Se for produção, eu não importo o cara. E se não for, eu uso esses dados mocados. Bom, essa aqui é uma possibilidade, mas eu sugiro você usar esse cara aqui apenas enquanto a API não estiver pronta. Beleza? Então, vou abrir aqui o Visual Studio. Preciso fazer a instalação dele. Para fazer a instalação dele, segundo a documentação, é só rodar esse comando aqui, npm install angular in-memory web API -- save. Enquanto eu instalo aqui, eu vou apenas te lembrar que tudo isso que eu estou falando vai estar na descrição do vídeo aqui, ou na página que você estiver vendo, ou direto na descrição do vídeo no YouTube. Beleza? Então, todos esses comandos, todas essas informações, inclusive o código fonte, vai ter um link aí na descrição do vídeo.
Bom, está instalado aqui o Angular In-Memory Web API, beleza? Agora eu vou fechar aqui. E antes de mexer lá com o In-Memory Web API, eu vou fazer a instalação do HTTP Client. Então, para eu fazer requisições HTTP, eu vou precisar do HTTP Client. Então, para isso, eu preciso importar aqui o HTTP Client Module. E eu vou colocá-lo logo após o de rotas. Beleza? Então, nesse momento, já estou apto a fazer requisições HTTP aqui na minha aplicação. Se eu não importar esse cara, quando eu tentar usar o HTTP Client, ele vai dar erro que o provider não existe e aí você não vai conseguir usar. Então, o próximo passo seria criar então, a classe do In-Memory Web API. Eu vou usar o comando do Angular CLI. Então, eu vou usar aqui o ng, generate class. Vou colocar numa pasta que eu chamo shared e vou chamar de In-Memory Data. Beleza? Vou dar um enter aqui. Bom, a classe foi criada. Então, ela está aqui agora em shared, beleza? Tem produtos, tem shared e tenho ela aqui. Bom, primeiro passo, eu preciso importar o In-Memory DB Service. Então, vou dar um enter aqui e vou importar ele. Essa minha classe, ela precisa implementar aqui o In-Memory DB Service. E agora, esse cara me pede para eu criar um método aqui que chama o createDB. Beleza? E aqui, aquela mesma constante que eu tinha lá de array de produtos, eu vou colocar ela aqui agora para simular a minha API de produtos. E agora eu preciso dar um return para falar como que funciona meu DB. Então eu vou dar aqui um return no produtos. Beleza? Ah, se eu tivesse um outro array aqui, vamos supor que o produto tivesse categorias. Então, se eu fizesse aqui const categorias, vou colocar aqui, vou colocar apenas uma categoria aqui. É obrigatório ter o ID, beleza? Está lá na documentação falando que essa propriedade aqui é obrigatória. E ela é gerada automaticamente, ou seja, quando eu fizer um post na API, ele já vai criar um ID novo para um registro que vai aparecer lá para mim. Então, vou colocar aqui nome, escrever teste. Então, se eu tivesse mais de um, eu teria aqui o categorias. Então, quantos você tiver, não tem problema, é só ir colocando aqui com vírgula, beleza? Mas eu vou deixar aqui só produtos, porque eu vou fazer só a parte de produtos. Então, eu vou salvar, está pronto aqui o In-Memory Data, ele já vai simular a minha API, e para eu acessar essa API, eu vou colocar API/produtos, o mesmo nome que está aqui, beleza? Se fosse produto, eu ia acessar API/produto, mas eu estou deixando no plural. O nome que você colocar aí é o nome que você vai acessar na API. Vou mostrar isso agora. Então, eu vou vir aqui agora, vou construir o service de produto. Vou abrir ele aqui. Esse cara aqui vai ser responsável pelas regras de negócio, ele que vai fazer as requisições HTTP. Então, eu vou importar aqui o HTTP Client, beleza? E eu vou criar uma propriedade que vai ser a URL da API. Então, vou chamar ela aqui de private API/produtos, é o que eu estava falando. Sempre você coloca /API/ o nome que você definiu lá. Beleza, agora eu vou importar aqui no construtor o HTTP Client, para eu poder fazer as requisições HTTP. E aqui eu vou criar os métodos do CRUD que a gente vai fazer. Então, eu vou criar aqui o primeiro método getAll, para eu pegar todos os produtos lá da API. Na hora da edição eu preciso recuperar o produto, então eu vou criar aqui um getById, beleza? E eu vou receber como parâmetro aqui o ID desse produto, do tipo number. Vou precisar um método para salvar, eu vou chamar ele aqui de insert. Eu vou receber aqui um produto do tipo produto. Ele importou aqui em cima. Na hora do update, eu vou criar um outro método aqui, que eu vou receber também um produto. E por último, um método para remover, vou chamar aqui de remove. E eu vou receber aqui o ID desse produto do tipo number. Antes de eu continuar, vou vir aqui na nossa lista,
Vou apagar o array, beleza? Vou deixar ele apenas aqui instanciado e vou te mostrar ele aqui que está vazio, beleza? Vou fazer por partes o CRUD aqui para você ver funcionando. Vou voltar aqui no Service. Vou criar o primeiro aqui, que é o getAll. GetAll, eu vou usar o evento de get da API, ou seja, vou acessar os dados e vou recuperar alguma coisa. Então, eu vou dar um return, vou chamar aqui o this, http, vou chamar o método get. Aqui você pode ou não tipar, se você não quiser tipar é só chamar o get direto, porém, eu vou tipar, falar que eu vou receber aqui um objeto do tipo produto, vai ser um array, beleza? O primeiro parâmetro aqui é o URL e tem outros parâmetros aqui que você pode passar, como por exemplo header, se você tiver algum tipo de autenticação por token, outras informações aqui da API, beleza? Então eu vou usar apenas o primeiro parâmetro que é da URL, eu vou passar aqui o this.url. Isso aqui vai me retornar todos os produtos lá da API. Vou salvar, vou vir aqui agora na lista de produtos. E vou fazer um get lá na API para poder recuperar. Então, eu vou criar um método aqui também, que eu vou chamar ele de getAll. Beleza? E aqui eu vou chamar o this. Preciso usar lá o produto service. Então, eu vou receber aqui o produto service no construtor. Produto service. E ele é do tipo produto service. Então, estou importando ele aqui, lá do shared. E aqui eu vou fazer, então, produto service.getAll. E agora, para eu acessar os dados, eu preciso fazer um subscribe. Porque esse getAll me retorna aqui um observable. Se você reparar aqui na frente, está lá um observable de produto. Para eu acessar os dados, eu preciso fazer um subscribe. E aqui eu vou receber o response, vou chamar de resp. E eu vou falar que o this.produtos recebe o resp. Faltou igual. Bom, se na sua API a listagem de dados estiver em outra propriedade, é só você fazer aqui o ponto e o nome dessa propriedade. Pô, vamos supor que seja data. Era só você fazer isso daqui, que você ia conseguir pegar os dados. No caso, a minha API já devolve direto os dados, lá com In-Memory Web API. Então, é só eu passar aqui. E agora, no ng-on-init, é só eu chamar aqui o this.getAll. Vou salvar e agora vamos ver como que ficou a listagem de produtos. Beleza, a aplicação abriu aqui, não listou nada. Vou ver aqui. Bom, ele está dando um erro de 404 not found na API produtos. Bom, acho que eu esqueci de terminar a instalação aqui no App Module. Vamos abrir ele aqui. Bom, esqueci de terminar de registrar ali o In-Memory Web API. Então, eu preciso vir aqui no Imports, logo depois do HTTP Client. Preciso importar esse cara aqui também. Ele está sendo importado aqui lá do Angular In-Memory Web API. Vou colocar ele aqui embaixo para organizar. Agora está faltando aqui o Data Service. Vou copiar o nome dele aqui do In-Memory Data. Beleza? Copiar este nome aqui. Vou voltar aqui. Vou dar um Ctrl V e vou dar um import dele. Então, importei ele aqui. Beleza, agora sim a API está pronta para usar. Tinha esquecido desse detalhe. Vou voltar aqui, dar um F5. E agora sim, todos os produtos foram listados. Beleza, a parte do getAll aí está pronta. E agora eu vou fazer o salvar, para poder aparecer lá mais um produto na lista. Então eu vou voltar aqui no meu service e vou fazer o método insert. O insert, geralmente nas APIs, é um método post. Então eu vou fazer aqui um return this http.post. Vou postar um produto, beleza?
E aqui eu vou passar qual que é a URL. E eu preciso passar também aqui qual é o body. Tá vendo? O body do meu post. No caso, é o próprio objeto produto que está aqui. Então, vou dar um Ctrl V, vou salvar. E agora aqui no AppForm, eu vou começar a fazer uma estrutura aqui do save. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou apagar isso. No onSubmit, eu vou criar uma propriedade aqui que eu vou chamar de observable do tipo observable. Bom, importei automaticamente aqui do RxJS e era do tipo produto. Beleza? Então, produto também está importado aqui. Ela é do tipo produto e eu vou fazer o seguinte. Se this.produto.id, então, se ele tem valor, eu vou fazer aqui uma edição. Se não, eu vou fazer a inclusão. E aí eu vou falar que meu observable vai receber o this.produtoService. Preciso importar ele aqui. Então, private produto service do tipo produto service. Bom, importei ele aqui também. Agora eu vou chamar ele produto service ponto insert e vou passar o meu produto. Beleza? Vou ter a mesma linha de código aqui parecida aqui para cima. Então, como eu só estou fazendo um insert, eu vou fazer só ele primeiro. E aqui eu vou fazer um observable. Vou fazer um subscribe. Ou seja, eu preciso saber se o post foi mesmo. Então aqui eu vou ter um response na hora que eu fizer o subscribe. É sempre um request e o retorno um response. E agora sim, se eu tiver esse response de sucesso, eu redireciono o usuário lá para a tela de grid. Ok? Vamos fazer o teste aqui agora, ver se funcionou essa parte. Bom, cadastração produto, vou chamar ele aqui de teste, vou dar uma descrição para o produto de teste. Vou colocar o preço dele aqui 1. Na hora que eu clicar em salvar, chamou a API e salvou. Como você pode ver, ele de fato simulou uma requisição na API, gerou um ID para mim aqui e salvou lá e eu consegui recuperar ele sem ter que preencher nenhum array nem nada. Vou fazer agora o update. Então, vou abrir aqui de novo o Visual Studio Code, vou voltar aqui no Service, beleza? E vai ser muito parecido. Porém, existem dois métodos em requisições de API que você pode fazer um update. O primeiro é o put, que eu posso passar o URL ali que eu vou salvar e qual é o produto, aí eu tenho que mandar o ID desse produto, beleza? Ou eu posso fazer o patch, que é quando eu quero apenas atualizar parte do produto. Vamos supor que eu tenha atualizado apenas o nome. E aí eu posso mandar aí só o nome para atualizar lá na API. Aí eu preciso informar o ID e também o nome que mudou. Aqui, como eu vou estar sempre mudando tudo, que é um cadastro, eu vou mandar o put. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, vou mudar aqui para put, beleza? Também tem o patch. Vou deixar aqui o put. Estou acessando a mesma URL e estou passando o produto. É bem parecido com o que foi feito do insert. Agora eu vou voltar aqui no form e vou fazer a mesma coisa. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Só quando eu tenho o ID eu chamo o update. E agora eu preciso recuperar esse produto lá da API para poder exibir os dados dele na tela. Então, eu vou ter que implementar também aqui o getById. E aqui é o seguinte, a URL vai ser um pouquinho diferente. Eu vou criar aqui então uma constante. Vou chamar de URL. Aqui vou colocar o acento para poder fazer uma concatenação. Então, a URL vai ser isso daqui barra o meu ID. Então, eu vou fazer aqui this.rl barra também aqui o ID. Então, isso daqui ele já vai montar uma URL para mim automático com ID. Essa aqui é uma maneira de concatenar os dados, beleza?
Você pode fazer aí também com aspas simples e colocar o mais. Eu gosto mais dessa daqui que fica claro o que eu estou concatenando. E aqui eu vou chamar o get. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, mas tem que ter atenção aqui que eu vou mudar qual que é a URL. E eu não vou retornar mais um array, eu vou retornar apenas um produto. Beleza? Então eu estou dando um return no método get. Aqui eu estou pegando apenas um produto e aqui eu pego um array. E aqui é a URL que eu montei. Vou salvar, vou voltar aqui no form. E eu vou finalizar aqui a implementação de recuperar o produto. Então, eu vou fazer aqui apenas um if. Se eu de fato conseguir recuperar um ID, eu vou chamar o this produto service.getById. Beleza? Isso aqui ele recupera como uma string. Então, eu preciso fazer aqui um parse int do meu ID, porque na API eu estou esperando um número, beleza? E agora eu vou fazer um subscript. Eu vou ter aqui um response, vou chamar de resp. E nesse response eu vou ter o meu produto. Então eu vou fazer aqui, ó, this.produto recebe o resp. Então a propriedade produto que eu dava um new nela aqui, ela já vai ser populada com os dados que vieram do servidor. E agora eu vou mudar também o título. O título aqui eu vou chamar de this.title. Ele vai ser alterando o produto. E eu vou exibir aqui na frente o nome do produto. Então eu vou colocar assim, o this.produto.nome. E aí lá no meu formulário vai aparecer esse título. Beleza? Vou salvar aqui e vou mostrar a edição funcionando. Bom, grid carregada. Sempre que a aplicação inicia de novo, os dados que você salvou são perdidos. Então, pode ver que agora ele só retornou 4 aqui para mim. Então, eu vou criar um novo, vou chamar de teste. Descrição do produto teste. E vou colocar mais algumas coisas. Vou colocar o preço aqui R$10. Vou colocar R$10,99. Clicar em salvar. Ele salvou. Agora, na hora que eu clicar no alterar, ele carregou aí meu produto de novo. Lembrando que o título aqui ele botou também, ó, alterando o produto teste. Eu vou chamar agora de teste 123. Vou dar um enter aqui, colocar 123 também. E vou mudar o preço para 11. Vou salvar. Olha, colocou 123 aqui, 123 aqui, mudou o preço para 11. Na hora que eu carregar, ele carregou também. Então, está pronto aqui também a edição. Então, eu te mostrei como pesquisa os dados, como inclui, como altera, faltou a exclusão. Vou abrir o service, vou criar aqui um método para excluir. Em requisições HTTP também existe um método específico para exclusão, que é o delete. Vou copiar aqui a URL, vai ser igual, eu preciso passar qual que é o ID. E aqui eu vou dar agora um return this HTTP, vou chamar um delete. Estou deletando um produto, eu quero tipar, não é obrigatório a tipagem, tá? Todos esses métodos que eu te mostrei aqui, é possível chamar eles sem a tipagem. E agora eu vou passar aqui a minha URL. Feito isso, a API já está habilitada para fazer o delete lá. Agora, ao invés de ir no form, eu vou na grid, vou abrir aqui o TS, vou abrir o HTML, porque eu preciso fazer aqui um método de exclusão. Aqui no TS, eu vou criar um método que eu vou chamar de remove. E ele vai receber um produto do tipo produto. Beleza? E aqui então eu vou fazer um this.produtoService.remove o produto.id. Beleza? E vou fazer um subscript. Vou ter o response desse subscript, mas eu não preciso acessar ele aqui. Neste meu caso. E agora eu preciso remover lá da lista de produtos que já está o produto que eu estou excluindo. Bom, acredito que não seja uma boa prática
chamar o servidor de novo, para chamar o getAll aqui, para trazer os dados. Como eu estou excluindo, eu posso já remover do array que eu tenho em memória aqui o produto que eu estou excluindo. Mas aí depende do seu caso, vai da regra de negócio da sua aplicação. Sempre que você excluir um dado, você precisa ir na API buscar todos, seria eu só chamar o getAll aqui de novo. Eu poderia fazer aqui um this.getAll e ele ia buscar todos de novo. Porém, se você não quer ir no servidor, é só você fazer isso aqui, ó, this.produtos, vai receber this.produtos. Vou usar um método de array aqui do JavaScript, isso aqui é JavaScript, que chama filter. Então, eu estou filtrando lá um produto que seja diferente do produto que eu estou recebendo como parâmetro. Então, eu estou pegando todo mundo que não seja o cara que eu estou removendo. E aí, eu vou ter um novo array de produtos. Beleza? Criei um método aqui, eu preciso chamar ele agora aqui na lista. Para fazer isso, eu vou implementar aqui agora, no link, ao invés de um router link, eu vou ter o clique desse link. Então, aqui eu vou implementar o método clique. Beleza? E ele vai chamar aqui o remove. E eu vou passar o produto, que é este produto aqui. Feito isso, está pronto aqui. Vamos testar para ver se funcionou. Bom, tem aqui a listagem. Se eu clicar no excluir, ele removeu o produto e removeu da API também. Então, se eu clicar em cancelar e voltar, você pode ver que ele não carregou. Vou salvar aqui um outro produto. Vou colocar qualquer coisa. O preço, salvar. Você pode ver que ele não carregou o que eu excluí. Bom, finalizamos aqui a construção da aplicação. Espero que você tenha gostado. E o recado que eu tenho para você aqui é: acredito que a gente não aprende só com teoria, só vendo vídeos. A gente aprende com prática. Então, eu vou deixar aqui um exercício para casa, para você fazer aí e testar os conhecimentos, beleza? O exercício é o seguinte: você deve colocar um menu aqui nessa aplicação para ter produtos e ter categorias. Então, agora eu quero que o produto ele tenha uma categoria. Então, aqui no cadastro de produto, você vai colocar uma combo onde vão listar todas essas categorias. Isso deve ser feito uma integração com uma API, igual eu fiz aqui para produtos, beleza? Então, o produto tem uma categoria. Na grid, você precisa exibir qual que é a categoria desse produto também. E é isso. Faz aí. Tá com dificuldade? Me manda por e-mail. Entra em contato comigo lá através do chat do Facebook. Fala que não está conseguindo fazer. Me mostra o que você fez, me manda, que eu dou uma revisada para você e te mando de volta aí com algumas dicas que você pode melhorar no seu código. Beleza? Um próximo recado é, aqui na descrição dessa página também, além de todo o link do material que eu estou disponibilizando, tem um link para um curso completo de Angular. As inscrições ainda podem não estar abertas, podem estar fechadas, porque eu abro algumas turmas ao longo do ano só. Então, se você tem interesse, clica lá e se inscreve na próxima turma. Beleza? Valeu, obrigado aí.